Agora, do outro lado, o Filipão, né, cuspiu marimbondos. O Filipão está sendo muito criticado. É óbvio, tem que ser. Né? O Filipão, quando ele chegou lá na final da Libertadores com o Atlético Paranaense, ele foi muito elogiado. Muitas pessoas diziam, pô, Filipão, ó, dizem que ele tá ultrapassado, chegou numa final de Libertadores com o Atlético Paranaense. Agora, com a sequência que ele tá, eu acho que o Filipão deve estar até arrependido de ter voltado atrás do fim da carreira. Porque o Filipão, ele tinha encerrado a carreira, estava como dirigente lá no Atlético Paranaense, tranquilo, foi procurado pelo Atlético Mineiro depois da crise com o Cudê. Teve torcida organizada, cercando o Cudê em saídas de treinamento. Chegou uma hora que ficou insustentável a situação do Cudê no Atlético Mineiro. O Atlético procura o Filipão, provavelmente com uma baita oferta salarial, né? A gente sabe como funciona o Atlético hoje. É muito dinheiro colocado ali pelas pessoas que vão ser donas do Atlético Mineiro, como a gente previa que fosse acontecer. E aí o Filipão volta e eu acho que ele deve estar arrependido demais. Porque são 9 jogos. 9. 5 derrotas e 4 empates. O Filipão não teve uma vitória sequer. E não é dizer que ele pegou um time fraco. Ele pegou um elenco como a gente sempre lembra aqui, que tem Arana, tem Hulk, tem Zaratio, tem Paulinho, tem o próprio Mariano, que é um bom lateral, tem o Pavon. Ele tem um baita elenco na mão e tá fazendo um papelão. E aí, cobrado, né, claro, o Filipão desabafou. Eu vou querer escutar o Mauro César Pereira, que o Mauro é um crítico, né, desse atual Filipão. E para falar dessa fase do Filipão e também dessa declaração, Mauro, logo depois que ele falar, eu te passo a palavra aí, o desabafo do Filipão na coletiva de imprensa. O Atlético, quando o senhor chegou, era o 4º colocado. Hoje o Atlético é o 13º colocado. O Atlético perde na Libertadores em casa, que não acontecia desde 1992. O que aconteceu do Atlético, da sua chegada até aqui, para o Atlético ter caído tanto o rendimento técnico em campo e o rendimento também na tabela? Bom, na tabela porque não ganha. Então, e o técnico, então, já que na tabela é o óbvio? O técnico é porque o técnico é ruim. Alguns jogos, você teve aqui, falou que o Atlético ia ter uma cara mais sua após aquele confronto contra o Goiás. E de lá para cá foram 3 jogos e 3 derrotas e o time não conseguindo ainda ter uma cara, ter um jogo que passe confiança para o torcedor, né? Mas quanto tempo ainda para o torcedor ver um time organizado em campo, um time que vai lutar pelas vitórias e conseguir as vitórias? Um time organizado? O meu time é desorganizado? Hoje foi. Ah, hoje foi? Então já está respondendo. Mas quanto tempo para o torcedor ver? Não tenho tempo nenhum para falar para ti. Bem, a minha parte é o seguinte, eu demoro ou não demoro, de acordo com as minhas ideias, com as minhas observações. Se demoro ou não demoro, para vocês, é vocês que têm que analisar. Eu analiso do meu jeito. A imprensa tem que fazer o papel dela, é essa mesmo, tá certo? E eu tenho que fazer o meu lá dentro de campo. A torcida vaiar por derrota é o normal, porque qualquer torcida vai espera a vitória. Nós não estamos conseguindo, é normal, a gente tem que aceitar, tem que saber onde está trabalhando, errando ou fazendo alguma coisa que não seja o que nós consigamos aquele resultado e somos sabedores de que trabalhando ou não, nós temos que conseguir resultados, só disso. Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Sim, 50 anos de futebol, entre trabalho como jogador, como técnico, coisa, não aprendi a lidar com essa situação, então é melhor ter terminado a carreira. Isso é o que o senhor não sabe fazer. Né? Então eu sei fazer, ou quer dizer, tenho experiência para fazer e vou fazer o possível para que a gente ainda mostre para o nosso grupo alguns detalhes que nós podemos corrigir e superar, para que a gente consiga as vitórias. Olha aí, ó, é o Filipão. Primeiro ele fala, o técnico, então tá, o técnico é ruim. Aí depois ele se revolta, ele fala, meu time é desorganizado? Você tá falando que o meu time é desorganizado?
E aí depois ele ainda fala, em 50 anos de carreira, se eu não aprendi a lidar com essas situações, eu tenho que encerrar a carreira. Ele tinha encerrado a carreira, é bom a gente lembrar isso. O Filipão tinha encerrado a carreira, já estava como dirigente do Atlético Paranaense, mas a proposta do Galo mexeu com o Filipão. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 40 mil pessoas, deixa o seu like. Mauro César Pereira, tem aí alguns desabafos, quando ele diz, então é porque o técnico é ruim. Aí depois ele diz, meu time é desorganizado, você tá falando que o meu time é desorganizado? E aí ele fala que se em 50 anos como treinador ele não aprendeu a lidar com essa situação, então ele teria que encerrar a carreira. O que falar do trabalho do Filipão no Atlético Mineiro? Dá pra comparar com o trabalho do Atlético Paranaense? Por que no Atlético Paranaense ele chega numa final de Libertadores e com o Atlético Mineiro tá essa vergonha, esse vexame, né, pro torcedor do Atlético Mineiro, como o torcedor do Atlético Mineiro tá chamando? E o que você achou desses desabafos do Filipão? Bem, eu acho que, primeiro, assim, ele formava uma dupla praticamente com o Paulo Turra no Palmeiras em 2018 e no Atlético Paranaense em 2022. Agora essa dupla não existe, o Paulo Turra comanda o Santos e ele comanda o Atlético Mineiro. O perfil do clube, dos clubes é diferente, o perfil dos elencos é diferente, eu acho que tem uma série de diferenças aí. E, bem, ele pegou um time que estava em quarto no campeonato, havia um problema, o problema do Atlético maior, além de uma irregularidade, que eu acho que era inerente a um começo de trabalho ainda com o Codê, hoje no Internacional, eu acho que o fato de ter muitos conflitos internos, né? O Codê queria jogadores que teriam prometido e que não contrataram, aí havia a possibilidade de perder atletas, também teve jogador saindo logo depois. Então, houve muitos conflitos ali do clube e com o técnico e a situação ficou insustentável. Ele acabou deixando o Atlético. Se você olhar para o que acontecia em campo e para os resultados, né, se não houvesse esses problemas todos, o normal seria o Codê continuar. E a tendência, acho que seria até o Atlético melhorar. Mas com tantos problemas internos, de relacionamento, conflitos, acho que isso ficou inviável, por isso ele saiu. O grande erro não é dos Scolari, é de quem contratou, porque é um perfil completamente diferente. Alguém que já não era mais o técnico de campo, né? No Atlético esse ano era o Paulo Turra, ele ficava ali na função mais de coordenador, de diretor, dirigindo a parte, aí ele volta a ser o técnico na linha de frente e ele está esbarrando nas suas próprias limitações como treinador, porque o Filipão, ele sempre foi um técnico assim, monotemático, monotático, podemos chamar assim. Os times dele jogam sempre da mesma forma, não tem diversidade nenhuma, raramente mudou muito a forma de jogar. Conseguiu sucesso, mas os anos de sucesso dele vão ficando para trás, salvo esses momentos assim, como ano passado, que ele tinha essa dupla, né, e acabou chegando numa final. 2018 foi surpreendente, até ganhou o Brasileiro, mas já tem 5 anos. O tempo está passando. Mas acho que ele não é o grande responsável, não. É quem contratou, que acho que demonstra não entender nada de futebol. Porque era evidente que tinha tudo para dar errado, pelo perfil do elenco, do clube, as diferenças entre os dois Atléticos e pelo perfil do técnico. Ele está fazendo aquilo que ele tenta fazer, que ele sabe. É um time de muita ligação direta, a bola não passa no meio campo, faz muita falta, ontem nem isso fez. É desorganizado mesmo? Muito desorganizado. Muito desorganizado. A pergunta que o colega fez foi pertinente. Aliás, coisa rara a gente vê numa coletiva os colegas sendo tão incisivos. Eu acho que tem que ser assim. Agora, as respostas deles são respostas de quem parece muito aborrecido, natural pelo resultado, pela má atuação. Mas na prática ele não está nem respondendo as perguntas dos repórteres, né? Ele está escapando ali com alguns argumentos. Porque a questão, o que está em discussão nessa hora, não é a história do técnico, o que ele já fez, é o presente. E o presente é ruim. Mauro, só vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César Pereira falando sobre esse time desorganizado do Filipão. E Mauro, você estava falando agora que não é o passado, né? É o presente do Filipão. Sim. Porque é técnico há sei lá quantos anos e tudo, então não aprendeu a organizar um time. Não, as coisas mudam, o futebol muda, os elencos são diferentes, as expectativas são outras, e ele hoje não demonstrou até agora a capacidade de fazer o time do Atlético ser um time organizado, competitivo, conseguiu fazer até jogos melhores contra o Grêmio e o Flamengo, nas 2 rodadas anteriores pelo Campeonato Brasileiro, mas ontem foi muito ruim. Ontem foi uma coisa medonha o Atlético, assim, um time muito desorganizado, um time sem nenhuma estratégia em campo, um jogo totalmente 100% aleatório. 100% aleatório. Porque eu falei no começo, se o Palmeiras faz um jogo realmente bom e não foi nem preciso, o Palmeiras ganha por uma margem maior de gols e sai de lá com a vaga na bagagem. E tá encaminhada já. O Palmeiras dificilmente vai ter que acontecer tudo tão diferente que é difícil imaginar que uma semana ele consiga mudar o Atlético dessa maneira.
Agora, a culpa maior é de quem contrata. Acho que é muita falta de noção com relação ao perfil do elenco, do clube e do técnico que está chegando em relação ao seu antecessor. Mas, é o que a gente falava ontem, né? Eu até concordo. Agora, não tem muitos nomes. Seria o Rogério Ceni, né? É o único nome hoje que você fala. Porque, Barbieri, também eu acho que não daria jeito nenhum no Atlético Mineiro. Talvez o Odair Hellmann. O Mano Menezes também fez um trabalho péssimo no Internacional. Eu não sei, a gente conversava sobre isso ontem, não tem muita possibilidade hoje de treinador no futebol brasileiro. Thiago, o trabalho de quem? O Atlético tem um diretor executivo, é um profissional. Muitos se falam que tem que profissionalizar o futebol. O Rodrigo Caetano é um profissional, está há anos nesse mercado. Se ele não tiver condições de encontrar um técnico que possa, até um técnico empregado, tirar de um clube, faz uma oferta e tira o técnico. Se ele não tiver condições de encontrar um técnico que tenha um perfil adequado ao seu elenco, então o que ele está fazendo lá? É trabalho dele. Não somos nós que temos que discutir aqui. Eu nem gosto de falar em nomes assim, que parece que está fazendo lobby pelo técnico. Se eu falar o nome do João da Silva, o Mauro César está tentando emplacar o João da Silva no Atlético, né? Daqui a pouco vão dizer isso. Então eu nem gosto de falar em nome, a não ser que o nome está na pauta. O Atlético pensa em tal técnico, o Santos quer tal técnico, o Flamengo quer tal, o Palmeiras quer tal. Aí a gente pode falar. Eu não gosto de falar assim, sem que exista a entrada desse nome numa pauta, porque aí parece que eu estou fazendo lobby por alguém. Mas está vendo aqui o perfil futuro do Twitter, do Gabriel, ele fez uma comparação. Os primeiros jogos do Felipão no Atlético e os primeiros jogos do Cudê. O Kaique tinha acabado de me mandar. 6 vitórias do Cudê, 0 do Felipão. 2 empates com o Cudê, 4 empates do Felipão. Nenhuma derrota do Cudê, 5 derrotas do Felipão. 12 gols próximos do Cudê. Uma derrota do Cudê. Uma derrota, e 5 do Felipão. 12 gols do time do Cudê, 6 do Felipão, e sofreu 6 gols do time do Argentino, 11 gols o time do Felipão. Aí a gente vai também ver que foram jogos de Campeonato Mineiro e tudo mais, tem essa diferença também. Ele começou no Campeonato Estadual, né? Então tem essa... Aliás, na verdade, são os últimos, né? Últimos 9 tá certo, perdão. Os últimos 9 jogos do Cudê e os primeiros do Felipão. Então a comparação é mais adequada assim, perfeito. Então a diferença é bem grande, né? O Atlético não estava como terra arrasada. Ele tinha problemas, acho que muito mais do Cudê com o clube, pessoas do clube, nem me parecia com os jogadores, mas com o clube em si, do que o time vinha jogando tão mal. E se esse trabalho tivesse sequência, provavelmente estaria hoje até melhor. O Piperno lembrou aqui, o confronto dos dois times antes do Campeonato Brasileiro não foi assim. Não foi assim, foi um empate de um jogo que teve jogo. Agora não, ontem o Palmeiras quase jogou sozinho. Uma coisa, assim, você vê até a reação da torcida do Atlético no final do jogo, né? Eu observava que, assim, o torcedor grita, canta ali quando tem um escanteio, mas o que acontecia? Nada acontecia. No máximo no escanteio, joga a bola na área, vê o que acontece, põe o Allan Kardec na área para ver se... Cara, a receita é a mesma dos anos 80, cara. Não dá mais. É muito pouco. E, Mauro, os jogos do Cudê, o Kaique levantou só brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Que é o começo, é o final dele. É o final dele contra os jogos atuais. Então, realmente, são números que... Ô, Wander, você também quer falar sobre a situação? Lembrando, né? O Felipão realmente tem uma queda de rendimento bizarra. E aí, quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas elogiando também as perguntas, né? Que os caras falaram, quando você chegou era o 4º, agora é o 13º. Quando você chegou, o time era mais organizado, ganhava mais. Agora é mais desorganizado, ganha menos. Botaram realmente o Felipão, que muitas vezes é aquele cara curto e grosso também nas respostas, contra a parede. E ele respondeu. Porque fica difícil responder diante dos dados que você coloca sobre a mesa. Por mais cintura que tenha e por mais experiência que tenha, que é o caso do Luiz Felipe Scolari, ele fica aí num canto, né? Fica sem esboço de reação. E ele sabia perfeitamente que as perguntas, não talvez com essa força, mas as perguntas seriam encaminhadas para isso mesmo. Então ele estava preparado para mostrar que estava irritado com o que vinha pela frente. Eu só queria dizer, na linha do que falou o Mauro César, eu só queria acrescer, né? Dizendo que, para mim, da maneira que eu vejo, é um roteiro muito parecido, mais ou menos com o enredo vivido nos últimos tempos pelo Vanderlei Luxemburgo. Você veja, os dois estavam longe do trabalho de treinador, o Vanderlei até mais, né? E ele estava trabalhando numa outra função, o Scolari, e aí foi conquistado para voltar a trabalhar. Então, os dois
mais ou menos estavam com o mesmo capítulo na vida dele. No retorno do trabalho do Luxemburgo, a primeira coisa que nós falamos aqui, eu sei que muita gente concorda, e concordou na época, que era um desafio para o Luxemburgo mostrar se ele estava enferrujado ou estava afiado. E quando tudo começou, não prosperou. Ele disse que nunca falou, mas de qualquer maneira se falou muito sobre isso. Ele deu um prazo de 10 jogos para a coisa voltar a embalar e o time não embalou. O que aconteceu? Aconteceu que o time voltou a vencer, está longe de um bom desempenho, mas como não tem pancadas vividas, o time não está perdendo, então a vida dele vai caminhando. No caso do Filipão, da mesma maneira. Da mesma maneira, ele voltou e tinha, se não falou, para mim estava visível isso, né? Tem história, é verdade, mas ele precisava mostrar se ele está enferrujado ou se ele está afiado. Até agora, o time não tem resultado e o time está desajeitado. Se isso vai mudar, eu não sei se dá tempo, eu não sei. Eu acho que pela expectativa que o Atlético tem e a torcida tem, esse próximo jogo do Palmeiras é fundamental para o time continuar vivo numa competição importante que é a Libertadores. A chance de passar é muito pequena, é remota até, mas pode acontecer, o futebol permite isso. Se não passar, eu não sei se ele terá condições de continuar. Eu não sei qual é o acordo que ele tem com a direção do Atlético, tipo, vai perder quando você quiser, cair a gente não vai, você vai ficar até o final, ou não. A coisa pode parar por aí. É isso, eu acho que é isso. Ele tinha o mesmo desafio que o Vanderlei, mas as vitórias não vieram. Os pontos que ele precisava não vieram. Então, vai tomar essas perguntas pelo rosto, tá, todo jogo, vai ser cobrado e vai ficar numa situação desconfortável. E o detalhe é que o contrato do Filipão vai até dezembro do ano que vem. Nossa. O contrato do Filipão com o Atlético Mineiro é até dezembro do ano que vem. E a multa rescisória não deve ser baixa. Quem que propôs tiraram isso o pra ele? cara A mãe de dele? dirigente do Atlético Paranaense, tiraram ele de Essa foi dirigente, é salário alto, então a multa rescisória deve ser alta. O que você falou, Piperno? Quem que propôs isso pra ele? A mãe dele? Ué, mas é um salário longo e é um contrato longo com um salário alto e que a multa rescisória com certeza também é alta. Então, Por falar uma em multa, situação... vai ver que ele se espelhou na multa rescisória do Cudê, não foi? Imagina. Não, porque... Se for, o Cudê chegou a ter 30 milhões de multa, porque ela é proporcional, né? mas- Chegou a ser de 30 milhões, 35 milhões de reais.